Voltamos com Roda Viva, hoje discutindo o processo político. Bom, o debate bom foi fora do ar aqui já, de Thales e da Anne, né? Anne perguntando... Um debate muito salutar e muito rico. A Anne questiona o Thales por que o Bolsonaro não é extrema-direita, não é isso? Exatamente. Nos ajude aí, Thales. É porque, na verdade, para ser extrema-direita, teria que haver uma série de variáveis que caracterizaria como tal. Porque a extrema-direita, ela, na verdade, paquera muito com o movimento, por exemplo, hitlerista, nazista dos anos 30, onde você tem uma hipertrofia do Estado, inclusive do vetor econômico. E o que, de fato, Bolsonaro advoga é uma redução do papel do Estado. Outro fator, a extrema-direita, ela caracteriza não por uma ditadura, mas por um regime totalitário. A extrema-direita, ela penetra na estética, na vida privada, em questões que realmente uma mera ditadura militaresca dos anos 70 aqui na América Latina não entraria. Então, há elementos de um extremismo, mas a gente não poderia classificar como sendo o discurso dele de eleição, penso que é um discurso de extrema-direita, é um discurso que flerta com essas ideias. O discurso que faz apologia, né, a Ustra, que é o torturador, o discurso, né, que ele se impõe contra, né, os direitos humanos, tal, ele vai nesse sentido. Eu concordo contigo no sentido econômico, que é um pouco diferente. Mas isso aí não é a natureza dele, não? É um pouco da personalidade. Da personalidade dele, não? E outro elemento muito importante sobre essa extrema-direita, um dos elementos é de que a extrema-direita deseja desarmar a população, fazendo com que o Estado forneça o único veio de segurança pública. Né? Ele está querendo armar a população. É claro que o discurso dele tem elementos de extremismo, concordo contigo, Anne, mas a gente talvez classificá-lo numa camisa de força de extrema-direita, talvez possa trazer algumas incongruências para esse animal político muito peculiar chamado Jair Bolsonaro. Deixa eu ver. Desculpa, essa questão da redução do Estado, que ele tem defendido agora, inclusive o PSL é um partido liberal. Não social liberal, né? Não é uma mudança já de comportamento, porque quando ele falou em fuzilar Fernando Henrique Cardoso por conta da privatização da Vale lá atrás, era uma coisa contra a privatização, era uma outra postura. Então parece que houve uma mudança aí no pensamento dele também. Ele modificou o pensamento. Que eu considero importante é que talvez a prática, o dia a dia, a partir da posse dele, pode ter certeza que a coisa vai ser absolutamente uma coisa é uma coisa, outra coisa do que ele pregou. Porque já foi dito aqui que ele vai ter o Supremo Tribunal Federal no controle dele, no controle da constitucionalidade de todos os atos dele. Em todos os discursos. O Tribunal de Contas que está aí, quer dizer, o Ministério Público e a própria sociedade, a mídia. Eu espero. Nós esperávamos. Não vai ser tão fácil assim. Ele fazer o que ele pregou durante a eleição. Essa questão da economia, eu acho que o mercado vê até janeiro, vive uma espécie de lua de mel. Né? O mercado já precificou isso hoje, não? Precificou, acho que até tinha precificado ao longo da campanha, se intensificou na última sexta-feira. Nós tivemos uma queda forte na segunda, fruto do que aconteceu no mercado internacional, e hoje o mercado voltou a subir. Mas eu acho que até dezembro a gente vai ter uma espécie de lua de mel com esse governo, em que muito das notícias e das nuances sobre o que vai ser privatizado, o conjunto de ministérios, vai ganhar o tom. A partir de janeiro, e aí o elemento da negociação política, né? E o dia a dia do labor da máquina pública pode começar a minar algumas coisas, porque uma coisa é a expectativa, outra coisa é a realidade. Quanto mais essa diferença se amplia, isso se torna frustração. Eu acho que o governo Bolsonaro, e torço, né, como brasileiro, que o governo dê certo, acho que é o desejo de todos nós, mas não será uma linha reta de planejamento. Isso vai ter uma série de sinuosidades, caminhos tortuosos. Em outras palavras, nem tudo que ele prometeu, ele vai. Agora, deixa eu puxar ali uma coisa para a Renata. Vamos falar. A mídia, Renata, o comportamento da mídia foi parcial nessa campanha. A grande mídia, ela tomou partido. Ela tomou partido no seguinte aspecto. E aí vamos trabalhar com razão, certo? Nenhum momento, absolutamente nenhum momento de campanha eleitoral, os grandes jornais, o Estadão, Folha, o Globo, todos os jornais, inclusive jornais pernambucanos. O Diário de Pernambuco botou lá no editorial que era contra o Bolsonaro por A mais B. Não é? Então você não teve nenhuma linha dizendo algo de positivo desse cidadão. A mídia foi parcial, na sua opinião, nesse aspecto ou não?
Eu não sei se a mídia foi parcial, Aldo, mas eu acho que Bolsonaro cuidou de comprar uma briga com a mídia também, né? Agora, já depois de eleito, Já brigou com a Folha. Atacou a Folha de São Paulo, falou que era o jornal que tinha que se acabar. Então a É imprensa, verdade. naturalmente, sai em defesa. Quer dizer, jornalistas que já trabalharam na Folha de São Paulo, ele criticou a questão da matéria Do Zap da moça lá. do açaí, que era lotada no gabinete dele, e aí hoje a Folha rebatendo, dizendo que Agora não você foi veja, a forma a exatamente Folha como ele rebateu só o do colocou. açaí, não rebateu o do WhatsApp. O do WhatsApp, Né? a matéria saiu e depois não teve mais aprofundamento nos matéria não outros foi dias, aspadas em teve nenhum na momento, justiça, né? Mas foi outro ponto ali de atrito. Eu acho que Bolsonaro teve uma postura que foi para o enfrentamento, não só com a mídia, mas com a justiça, por exemplo, porque o filho dele cuidou de dizer, naquela ocasião lá na palestra, que tinha que Bastava um fechar cabe um soldado. bastava um cabe um soldado para fechar o STF. Agora, vamos lá, vou sacudir lenha na fogueira. A declaração do filho lá do Bolsonaro foi forte. Agora, quantas vezes o ele Lula não disse desautorizou, isso? vale ressaltar Quantas que vezes o Zé Disseu não disse desautorizou. isso? Quantas vezes o PT não disse isso? E o Zé outros Disseu- nomes, né? O Zé Disseu chegou a falar que se o PT perdesse, eles tomariam o poder. Que, né? Pra que dizer Tanto isso, é que né? na entrevista que eles deram à Rede Globo, a Globo fez as mesmas perguntas para os dois, né, logo depois do primeiro turno. As duas perguntas cabiam para os dois lados, que era a questão da Constituição e a questão do autogolpe. Autogolpe de um lado e do outro, Mourão tinha falado, e do outro era Zé Disseu dizendo que ia tomar o poder. Então, assim, talvez exista aí um componente dos dois lados. Parece que o PT encontrou alguém que bateu de frente com ele nessas mesmas questões. Por exemplo, a questão das fake news. A Haddad se queixou muito, que foi alvo de fake news da parte de Bolsonaro. E aí, como eu estava falando, Marina Silva, em 2014, se queixou horrores, Não. porque foi alvo de muita mentira. O PT colocou uma propaganda em 2014 dizendo que Marina ia tirar a comida da mesa dos brasileiros. Não sei se você lembra. E o Muito prato ia forte. saindo, lembra? Muito forte. E ela se queixou muito. Então, assim, não teve nem o apelo emocional da questão de Eduardo Campos. Ela desidratou, né? Enquanto o Bolsonaro com a facada cresceu, Marina desidratou. Então, eu acho que a imprensa também foi confrontada e acabou tendo que se defender, né? Acho que o E nessa judiciário- defesa tomou lado. E nessa defesa talvez tenha tomado Não é? lado. Mas ainda assim, Aldo, se a gente traçar um comparativo com a imprensa internacional, a gente vai perceber que a imprensa internacional ela foi muito mais incisiva nas críticas a Bolsonaro. Mas veja, Eu vamos... acho que a nossa imprensa mas aqui, desculpa. ela foi ainda muito tímida. Mas veja, aí né, deixa eu de falar. tocar em alguns pontos. Mas é o que já está apesar de não ter discutido sido hoje. expostos nesse Eu debate. conversei ontem com o doutor Cristiano Pimentel, do Ministério Público. Olha, a imprensa mundial desceu o sarrafo. Mas quem são os correspondentes da imprensa mundial? Alimentados por quem? Não é de lá de fora que o cara escreve daqui. Né? É aquela coisa de dizer que em redação de jornal o que mais tem é esquerdeopata. Né? Sempre tem essa coisa de que jornalista é de esquerda, que sempre trabalhou nesse aspecto para o PT. Enfim, todas essas questões elas estão sendo levadas agora e colocadas à mesa porque é como vocês estão frisando, é uma eleição completamente diferente, Digane. Mas eu acho, Aldo, que, assim, mais para problematizar, que o fenômeno Bolsonaro, porque é um fenômeno. É o fenômeno, né? é verdade. Ele é um fenômeno que ele rompe com a ideia de esquerda e direita tradicional. A esquerda e direita do Estado de Direito. Verdade. Na verdade, o que eu digo sempre aos meus alunos, o arranjo jurídico-político ali da Constituição do Estado de Direito, ele tenta romper. Ele tenta romper com isso a partir do momento que ele diz o seguinte, olha, não tem a questão de direitos fundamentais, direitos humanos, né? A democracia aqui, como eu posiciono. Então, na verdade, não penso que a imprensa internacional, ou a imprensa A, ou a imprensa B, na verdade, está todo mundo defendendo um sistema político que ele está questionando, porque ele é o candidato da antipolítica, por que isso aí. questiona esse tipo O modelo. O né? sistema É a antissistemia e o antipetismo. Agora, a Anne falou uma palavra muito interessante. Ela falou na palavra fenômeno. Vamos tentar dissecar um pouco isso. Eu diria que há 4 grandes forças que explicam a vitória de Bolsonaro nesse domingo, dia 28. A primeira força advém naturalmente de um nacionalismo saudosista militaresco. Muita bandeira amarela, verde e amarelo na rua, né? Muita Essa é a gente... primeira força. Né? A segunda força é da agenda liberal econômica, a la Fiesp.
Os empresários que querem agronegócio também está inserida nessa segunda força. O empresário que quer o Brasil menos burocratizado, com menos carga tributária. A terceira força é de um resgate moralista judaico-cristão. E aí você tem um voto evangélico e parte do voto católico. Sobretudo a ala católica que é defensora do anti-aborto. A ideia de não legalização do aborto. Tudo pesou também nesse processo. E a quarta força desse fenômeno, daí o estilhaçamento de corrente ideológica, direita e esquerda, em Bolsonaro, que é um voto estilhaçado, essa quarta força que é a da segurança pública. Aí você tem uma associação difusa de gênero votando dessa todo mundo se identifica com alguma dessas correntes. Então, essas quatro forças foram unificadas no entorno de um candidato antissistema, antipetista. E esse candidato verdadeiramente é o fenômeno, como o Anny falou corretamente. Então, realmente, nós tivemos nessa eleição uma situação exótica, sui generis, nova no cenário mundial. Porque você eleger dentro de um país continental com um presidencialismo de coalizão, onde você tem estruturalmente o toma lá da cá e aqui rompendo com essa estrutura de presidencialismo de coalizão, é algo realmente inédito e de que a ciência política vai precisar estudar muito. E outra coisa, eu acho que a ciência política precisa também renovar suas ferramentas de desenho de pesquisa. Exato. Porque boa parte dos cientistas políticos, Brasil afora, entenderam que se eu pegar os números de rejeição, caso o Bolsonaro consiga ir para o segundo turno, ele perde. Porque as análises de agosto, de julho, entendendo que ele iria desidratar e não desidratou, pós-Copa do Mundo desidratar, não desidratou, chegou a hora eleitoral, não desidratou, ele, em chegando para o segundo turno, iria naturalmente morrer na praia, porque ele perderia para Ciro, para Haddad, para Marina, e não aconteceu. Exatamente. Todas as pesquisas diziam isso, né? Mas o fato de não ter discurso ajudou. Porque... Mas aí é a tática eleitoral dele. A tática eleitoral. Por que eu tô... Mas olha, se eu tô bem na fita, se eu tô com 10, 15 pontos de vantagem, por que eu vou me expor em um debate numa TV Globo, por que eu vou me expor para dar... Mas é uma tática eleitoral, porque, veja, pode ser burro, mas também não é louco. Eu queria só essa análise do Thales, eu achei muito interessante, porque parece que você combina tudo num caldo só, ou seja, numa figura só, num prisma só. Eu não sei até que ponto o eleitor tinha clareza das pautas, né? Até porque ele não conversava e se expunha pouco, então você não sabe até que ponto... Tem que mudar isso aí, o seu eleitor conseguir entender a pauta liberal, por exemplo. Eu acho que isso vai começar a ficar claro quando as reformas forem, né, propostas, acho que já começou até agora, um apoio à provável reforma da Previdência, e aquela coisa da diferença entre a expectativa e da realidade. Outra coisa também interessante nessa campanha, e aí a gente conversava aqui um pouco, é que parece que as instituições, ou quem formava o pensamento de análise, estava muito analógico, enquanto o eleitor completamente digital e mudando numa velocidade impressionante. Muito rápido, a volatilidade do eleitor e do tecido social não deu conta da análise. Agora, acho que essa questão da fake news também, pra gente que é jornalista, fica muito assim. Agora, para gerar uma reflexão daqui para frente. Porque né? a fake news de hoje é o panfleto apócrifo de 30 anos. Ou a boataria, né? Mas a questão não é a boataria. A boataria. Especificamente sobre a questão da segurança pública, eu não poderia deixar de, primeiro, dizer que o pouco que ele prometeu, né, pelo menos pelos meios sociais, são propostas absolutamente, primeiro, impossíveis, eu diria, dele conquistar isso a nível do Congresso Nacional. Exemplo. A não ser que ele faça essa composição, não é dando que se recebe. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir emendar a Constituição, por exemplo, e aprovar a redução da maioridade penal. Por quê? Veja, eu queria só citar essa parte em relação à segurança pública. O projeto dele gira em torno de 6 ou 7 situações, eu tenho aqui todas anotadas. Mas sobre a maioridade penal, eu acho que vai cair no mesmo erro que Pernambuco caiu no Pacto pela Vida. No Pacto pela Vida, houve uma preocupação enorme. Prender, né? E se esqueceu o sistema penitenciário. E aí o que é que aconteceu? Pernambuco sai de 4 mil presos para 31 mil presos. Inchou, e né? não tem mais onde botar. Ora, uma proposta nesse sentido de reduzir a maioridade penal, e a proposta dele é vai inflar 14 anos, mas ele quer negociar para 17, né? Reduzir para 17. Ora, você vai ter aí um aumento acentuado. Vai prender mais. Vai pular de 30 e aí para 60. Não tem mais onde botar, porque nós já temos 800 mil presos para 350 mil vagas. Uma perspectiva de um ano
se reduzir essa maioridade penal para 17 anos, Vai pra 1 da milhão. entrada, é logo para, no mínimo 100 mil Pula novos para 1 presos milhão em um ligeirinho, ano. né? Então, veja, eu não vi, e eu peço até a opinião dos colegas aqui, nenhuma proposta em relação ao sistema penitenciário. Mas não tem. Ninguém falou, sistema não é? Quer dizer, fica lá no esquecimento, quando um dos graves problemas desse país, pode ter certeza, eu considero, está dentro do sistema penitenciário. O senhor falando sempre penitenciário, não é piada. Foi feita uma pesquisa, acho que foi em um dos presídios da Paraíba, e nesse presídio, 100% votaram contra o Bolsonaro. Foi o único lugar que ele não teve nenhum voto, dentro de alguns presídios que fizeram. Porque essa coisa de pesquisa que você estava citando, o entendimento eu creio que seja unânime aqui. As pesquisas, Renata, a metodologia tem de mudar, Plínio. Algo deve acontecer, porque erraram. Agora Não no segundo Muito erro. turno, as E pesquisas para a presidência deram como o certas. Tobias falou, né? O pessoal no digital e a pesquisa no analógico ainda. Mas, agora, se você observar, os números estavam previstos para o segundo Não, turno. o segundo turno eram bateu. quase exatos. Tá bom. Bateu. Mas, por exemplo, São Paulo, lembra que na véspera, na semana anterior, deu que havia uma virada em São Paulo. Exatamente. E isso foi um mote Exatamente. até aqui para Pernambuco. Paulo Câmara se esforçou até Exatamente. para virar aqui na região metropolitana. Exatamente. Porque na cidade de São Paulo, que é um reduto tucano, desse que Haddad estava com 51 e Bolsonaro com 49. Tanto é- Não deu nada com Tanto isso. é que o resultado. Dória fez o quê? Pegou carona e passou a apoiar o Bolsonaro. Não é? Mas quando abre as urnas agora, quem levou a melhor em São Paulo foi Bolsonaro. Então, Agora, nesse deixa eu aspecto fazer- aí da pesquisa estava completamente fora do... Se me É, permite, Neldo, eu queria só complementar, Pois não. porque é que eu sou contrário a essa maioridade penal. Eu já disse que um dos problemas é a questão do sistema penitenciário, que ninguém fala a solução para ele. Mas o grande problema é que nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que já diz a forma de você resolver a questão do menor infrator. Quer dizer, uma preocupação que deveria existir em qualquer governante era o cumprimento de um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1989 e nunca foi cumprido. Quer dizer, vai se passar uma esponja no ECA para resolver um problema de uma plataforma que não tem nada a ver e que não vai reduzir criminalidade em canto nenhum. Perfeito. Se você reduzir, vai aumentar a quantidade de presos. Entendo. E não é com Incha privão mais. que nós vamos resolver. E eu ainda problemas digo sociais. mais, doutor Adeudo, não só, concordo plenamente com o que o senhor colocou, mas não só a redução da maioridade penal, mas armar a população também Agora, não é um indicador vamos de lá. que você vai resolver Mas o problema vamos lá, de segurança vamos armando a lá. população. Mas o que é esse armar a população do Jair Bolsonaro? Olha. É soltar arma para todo mundo ou é aquela coisa da posse da arma? E qual é a diferença, doutor Plínio, que é especialista, né, em criminologia, qual é a diferença da posse da arma para o porte da arma? O que é definitivamente que o Bolsonaro quer, doutor Plínio? Olha, a posse de arma é autorização para você guardar a arma na sua casa ou no seu trabalho. É isso que ele O porte defende? é para você circular Tá. com a arma em via pública. Mas esse ponto da questão do armamento, por menor que seja a ampliação do acesso às armas... Da posse ou do porte? Isso tem uma tendência de causar um impacto extremamente negativo num cenário que já é de extrema violência no país, é. né? Quer dizer, ano a ano nós aumentamos as taxas de homicídio por arma de fogo. E há um dado importante nessa questão da violência, que é a seguinte: a maior parte das armas que são utilizadas para assaltos e para homicídios, elas já foram um dia legalizadas. Quer dizer, há um mito, há pesquisas sérias, né, feitas sobre esse tema, que demonstra que praticamente 70% ou 80% dessas armas que são utilizadas no assalto, Foram roubadas, elas não vieram foram- pela fronteira. Entendi. São revólveres calibre 38 e que um dia já foram De legalizados. alguém que teve um porte que foi roubado, Exato, coisa do porque tipo. na verdade o assalto, esses crimes violentos, eles geralmente têm o fator surpresa. Então são pessoas que portam a arma, têm o registro, têm o porte da arma, mas acabam perdendo essa arma para o criminoso. Então essa arma retorna para a sociedade e vai ser utilizada na prática de crime. Vou pedir permissão mais uma vez a vocês, eu vou a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco do Roda Viva Pernambuco. Já já a gente volta.